Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu acho que vocês têm que falar um pouco do o que aconteceu no caso, para vocês perderem a fé de vocês. E o Eduardo, eu sei que era cético e depois veio a se tornar... como é que eu posso colocar? Você veio se tornar médium. Sim. Então eu queria que vocês contassem... Espírita. Sou Espírita Raiz, que é o nome do meu canal. Espírita não é? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho cada um dessa história de fé e de não fé de vocês. O porquê que as coisas mudaram. Bom, na verdade, no meu ponto de vista, não, né? O que aconteceu comigo foi que eu, antes de conhecer o Espiritismo, eu realmente não acreditava em nada, porque eu achava que não tinha muito sentido as coisas. E aí, com o passar do tempo, algumas coisas foram acontecendo na minha vida, até que, resumidamente, porque eu não vou contar a história inteira, que eu já contei 3 vezes, já entrou 3 vezes em cada podcast do Brasil, então umas 14. Mas, de fato... é que tudo foi me colocando até que eu cheguei uma vez numa mesa de psicografia e aí tava minha tia e mais 5 mulheres fazendo psicografia. E eu pensei, essas mulheres são loucas, né, velho? Conversar com o espírito não tem nenhum sentido isso daí. Vai falar com o espírito, o que o espírito vai falar para elas por carta? E aí eu senti um perfume que não tinha como eu sentir, né? Porque, tipo, tava um lugar fechado e não tinha ninguém lá. Eu achei isso meio esquisito. E aí elas pegaram as cartas e quando eu catei a carta para olhar, realmente tudo que estava dizendo ali tinha muito a ver com a minha vida. Não tinha como elas terem acesso àquelas informações. Claro que eu estou ignorando vários outros fenômenos que aconteceram antes, mas como eu era bem cético, eu não quis... Tipo assim, eu sou daqueles que só acredita vendo, assim. Né? E aí, o que aconteceu? Naquelas cartas, elas falavam várias coisas, entre elas informações. Tinha uma carta do espírito Humberto de Campos, e ele falava o seguinte, irmão X, né? Que eu tinha mediunidade, que eu ia utilizar essa mediunidade para ajudar as pessoas à minha volta e depois a humanidade. Óbvio que eu achei aquilo exagerado, né? Porque eu pensei, putz, pelo amor de Deus, falei pra minha tia, tô fora, mano, fala com esse maluco aí que eu não tô de boa de querer ajudar a humanidade, que não me coloca nessa, que eu tô bem na minha. E aí, depois disso, mesmo assim eu continuei desconfiando, porque eu fiquei pensando, elas podem ser loucas, mas podem ter deduzido isso de alguma forma. Aí, depois de muito tempo, como que eu comecei realmente a acreditar nos espíritos? Foi que minha ex incorporava um espírito, que era meu mentor, e todo dia ela conversava comigo. 8 horas da noite, o espírito vinha e conversava comigo. E ela falava de química, física, coisas que não tinha como saber, porque ela tinha, sei lá, 18 anos, e ela não tinha aquele conhecimento naquele nível para falar comigo daquele jeito. Só que eu ficava pensando que a mina poderia ter estudado durante o dia pra me zoar à noite, entendeu? Fiquei com isso na cabeça. Eu ficava realmente achando assim, essa mina tá me zoando. Ela fica fingindo que é um espírito só pra bagunçar comigo, né? Ela vai envolando. Entendeu? Eu falei engraçado. Eu pensei, não sabia que ela era inteligente desse jeito, né? Pra estudar assim tanto. E aí, um dia, o espírito deu uma informação que tinha acontecido algo no meu trabalho que não tinha como ela saber. Que tipo assim, ninguém sabia, só eu. E mais um, ou eu, praticamente. E aí eu percebi que realmente existia algo a mais. Só que mesmo assim, eu fiquei desconfiado. E passou o tempo. Mas aí outras coisas começaram a acontecer, como as cirurgias espirituais foram feitas em mim, que eu tive uma hernia inguinal, que foi assim, eu tinha uma hernia inguinal, eu fiz o exame de ultrassom, aí meu primo operava no Sírio-Libanês. Eu falei para ele, tô com essa hernia inguinal. Ele falou, então vai lá, vai ser examinado por esse médico aqui para ele ver. Ele foi lá, mano, enfiou o dedo, doeu demais. Foi uma dor horrível. Foi perto do que eu senti na minha vida. Ele falou, não, realmente, tá furado mesmo, você tem uma hérnia. Fui em outro médico, porque meu primo falou que... eu fui no outro que não era amigo dele, depois eu fui no amigo dele, fui no neurologista no gástrico, os dois examinaram, eu morri de dor. Aí ele marcou a cirurgia no Sírio-Libanês, tava tudo certo. Quando eu tava 2 dias antes de vir para cá, eu perguntei... Apareceu o Dr. Bezerra de Menezes e falou para mim, você tá curado, não precisa mais. Eu fui, fiz ultrassom e realmente não tava mais. Aí eu falei isso pro meu primo não acreditou nisso, falou, óbvio que isso não tem como ter acontecido, vai lá e faz o exame. Eu fui fazer o exame e realmente não tinha mais. E isso, tipo assim, pela ciência normal não tem explicação, porque uma hernia inguinal é algo muito forte, né? Além das outras curas que eu tive. Só que depois de um tempo chegou a tanto esse comportamento de ver as coisas repetitivas, de conversar com os espíritos e ter acesso às coisas que eu não sabia que iriam acontecer e que aconteciam antes deles. Eles me falavam antes e depois acontecia, né? E aí eu percebi que realmente existe um mundo espiritual. Foi isso. Basicamente isso. E vocês? Daniel, pode começar você. A dele é mais legal, pode.
minha história é curiosa. O Nicolas vive me zoando porque muita gente fala assim, Daniel, você não acredita em nada, você é um materialista, mas é porque você não teve ainda uma experiência sobrenatural e espiritual, como o Eduardo está mencionando. Só que isso é mentira. Eu tive várias experiências malucas, desde sair do corpo, mover um copo com a força do meu pensamento, supostamente, claro, supostamente. Vi a minha avó, depois de falecido, minha bisavó, no azulejo do banheiro. Eu já tive várias experiências várias experiências premonitórias. De coisa que aconteceu depois? Justamente. Então a galera fica assim, pô, velho, depois disso tudo você ainda é ateu? Cético desse jeito? O que acontece? Basicamente, a minha história é um pouquinho longa, né? Eu nasci numa família católica, fui batizado, primeira comunhão, crismei. Ali pelos 15 anos eu comecei a ter algumas dúvidas. Meus pais nunca foram, assim, muito religiosos. Então, de certa forma, eu acho que isso ajudou um pouquinho, né? Por sorte ou azar, eu me afastar um pouco da religião. Mas eu acho que o convívio com colegas que já eram um pouco céticos me influenciou um pouco esse convívio. Mas aí, quando eu entrei na psicologia, com 18 anos, né, assim que eu me formei no ensino médio, eu comecei a entrar em contato com teorias, com pensadores que traziam explicações alternativas para alguns desses fenômenos extraordinários. E esse negócio aí meio que selou o meu ateísmo, o meu ceticismo. E aí eu estudei no mestrado, doutorado em neurociências na UFMG, e no doutorado, principalmente, eu me foquei nesse estudo para entender um pouco as causas, tanto da religiosidade, espiritualidade, do ateísmo, e encontrei a psicologia anomalística que vem trazendo explicações para várias dessas coisas que o Eduardo vem relatando aí pra gente, coisas que eu vivi também. Não que a gente Mas eu já tenho uma pergunta, depois a gente vai... Depois eu Calma, tenho- é a minha história. Aqui eu sou o Bonner, meu. Mas basicamente é isso. Até no final das contas, eu de fato assim entrar de cabeça estudando essas coisas, e hoje a minha linha de pesquisa, o material que eu produzo no YouTube e em outras redes sociais está bem focado nisso para entender o sobrenatural. Mas eu brinco assim que eu torço para estar errado, porque eu quero viver para sempre. Mas até agora não tem motivo para acreditar. Maravilha. Manda. Eu vim de uma família menos religiosa, não era tão religiosa, mas a minha mãe queria que eu pelo menos fizesse uma catequese. E ela me tacou lá, não me adaptei tão bem, porque tinha ali umas contradições científicas que mas eu eu achava também tinha isso, meio esquisitas, assim, e umas questões de doutrina que eu também achava... Cara, não sei se me parece tão ético. Então já causava um estranhamento isso daí. Eu tive algumas experiências, como ver meu avô, ouvir algumas vozes, assim, mas nada parecido com o que você fez, nada que não fosse além de uma visão com a pessoa que perdeu um parente, tivesse. Nunca tive nada tão grave. Então, eu queria, em algum momento, achar alguma evidência. Eu não queria nem saber qual religião estava certa. Eu queria que tivesse uma evidência do pós-morte. Eu acho que as pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm um certo medo de morrer. Não é a única razão que leva uma pessoa a procurar uma religião, mas é uma das razões. O medo da morte. Nós não sabemos lidar bem com a finitude. Tanto que esse é um drama de quem é ateu, de quem não acredita no pós-morte. E aí eu comecei a procurar... Opa, deve ter alguma evidência. A religião que mais flerta com trazer evidências são as religiões espíritas e as religiões de matriz africana, porque lidam com fenômenos que, caso fossem reais, seriam verificáveis. Né? Ao contrário de uma crença metafísica, existe um Deus criador. Ok, isso é uma informação não verificável. Há de se fazer uma separação entre o que é religião e o que é paranormalidade. A religião é uma crença no sobrenatural. Eu posso aceitar o mundo material e ainda assim crer que existe um mundo sobrenatural e material, que quando morrer vai ter uma crença. Certo. Não tem como verificar. Já alegações sobrenaturais são verificáveis. Certo? E aí eu via que toda vez que se fazia uma alegação sobrenatural, quando ia se verificar em ambientes controlados, ela não passava. Vide James Randi, que ficou aí com desafio paranormal por décadas, até hoje, o Instituto está lá. $1 milhão. $1 milhão né, para quem provar qualquer coisa. Quantos anos passou pessoas falando que liam... E não, é qualquer fenômeno paranormal, não só espiritual. Poderia existir paranormalidade e não existir espíritos. Poderia existir pessoas com poderes da mente. Telecinese, qualquer coisa, entortar um garfo com a mente, já bastaria. E essas pessoas em ambiente controlado nunca passavam, nunca conseguiam demonstrar. Então isso me levava a crer que caso fenômenos sobrenaturais existam, nós ainda não conseguimos provar, não conseguimos demonstrar. E essa é uma posição válida, né? Nós não temos essas evidências.
Então eu me mantenho cético. Mas mantenho, torço para estar errado. Maravilha. E assim, enquanto religião. Eu sou o único que torce pra eu estar certo. Enquanto religião, o Se eles espiritismo. estiverem certos, não, né? Eu simpatizo com o espiritismo em termos de doutrina e filosofia, porque ele tende a ser uma religião mais inclusiva. Ele geralmente tem linhas menos preconceituosas, argumento e tal, coisa que você vê em outras religiões cristãs, mais fundamentalistas, que tende a ser nociva para a sociedade, né? Certos preconceitos que não fazem sentido hoje em dia. Eles não parecem ter um grande plano de poder, eles parecem ser mais seculares em deixar a religião fora do Estado, eles não intervêm em questões tal. Mas o que me incomoda é que em muitos momentos tenta se passar por ciência. Esse é um problema que eu tenho com o espiritismo em vários momentos. Ele tenta alegar ser ciência, isso me incomoda um pouco.